Querido da Paz do Senhor, estamos de volta em mais um vídeo. Quero falar hoje acerca de um tema interessante que diz respeito ao ministério do profeta Elias. Para quem não conhece, Elias, que era reconhecido no mundo antigo como profeta de fogo, ele, no auge do seu ministério, logo após ele ter realizado um grande feito para Deus, ele lança uma frase que para muitos soou como escândalo. Outros mal interpretam, né? E dizem que Elias estava se achando, mas o original vai mostrar que essa frase tem significado, tem uma certa abrangência, até mesmo porque quando Elias ele fala esta frase, ele sabia o que estava falando e em qual contexto ele estava se dirigindo. Bem, o texto está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 22, que diz o seguinte: Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Bom, para quem não sabe, a história diz que no período do profeta Elias havia um reinado de um rei chamado Acabe, e esse reinado ficou notificado não por uma história bonita, uma história bela, mas pelo contrário, ela ficou registrada até pela Bíblia Sagrada como um dos reinados dos reis que mais aborreceram a Deus. Acabe conseguiu fazer pior do que todos os reis. Só para você ter uma ideia, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher foi tão violenta para com o ministério dos profetas que ela chegou até o ponto de mandar matar aqueles que se opunham a ela. Os que não se venderam fugiram, e alguns estavam até sendo alimentados em cavernas pelos homens que eram levantados de Deus para fazer essa boa ação. Interessante que nesse contexto se levanta Elias, um profeta do Senhor, vindo lá das regiões de Gileade, e ele vai fazer uma grande obra para Deus. Só para você imaginar, ele já chega no cenário de maneira diferente. Ele chega dizendo que assim vive o Senhor, segundo a face estou, né? Segundo a presença estou, que não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Isso ele falou para o rei Acabe. E realmente aconteceu. A partir daquele momento, não choveu mais, e o Acabe então manda caçar o Elias durante todo o período, a nação de Israel e até nas regiões circunvizinhas, e nada de encontrar um profeta. Nesse período, Deus vai trabalhar na vida do profeta, fazendo ele descer para algumas regiões, lá no Ribeiro de Querite, vai para Sarepta, e assim Deus trabalha também na vida do profeta. É interessante que quando ele volta ao cenário de Israel e manda juntar o povo, ele vai dizer que somente ele havia ficado com o profeta. Bom, para você entender, eu já falei anteriormente que haviam profetas que estavam sendo alimentados, 50 em cada caverna por Obadias. Então havia profeta Israel, mas havia profeta escondido. Haviam também os profetas que estavam mortos, mas esses não contavam. E havia os profetas que haviam se corrompido e passado para o lado da Jezabel, e agora estavam ali profetizando de acordo com a vontade da rainha de Israel. Bem, esses também não contam. Haviam profetas fugidos, haviam profetas escondidos e haviam profetas corrompidos. É neste cenário que Elias fala, somente eu fiquei por profeta. Bom, o original vai trazer essa informação e vai dar uma abrangência maior. Lá no hebraico está, somente eu fiquei, a palavra ficar ali, o verbo é yatar. Yatar significa ser deixado, sobrar, restar. Bom, já dá para entender. Quando a gente vai para um segundo momento, ele parece como remanescente. Aí a história muda. Quem é o remanescente, irmão Júnior? É aquele que não
se corrompe. É aquele que faz aquilo que Deus quer, aquele que está debaixo da vontade de Deus. Tem muita gente que fala que é remanescente fiel, mas está vivendo uma vida completamente longe da vontade de Deus e acaba se envolvendo com a mesa de Jezabel, se corrompendo, até mesmo se diz que é profeta remanescente, mas vive escondido, não trabalha na obra de Deus. Quando Deus precisa dele, ele está longe. Mas o Elias vai mostrar que ele é o remanescente. Por quê? Porque ele foi deixado, ele sobrou. O texto aqui vai continuar dizendo, aqui o hebraico vai continuar dizendo, ser deixado para trás, restar, guardar, preservar-se vivo. Bom, eu acho interessante que na palavra avivamento, a etimologia significa estar 100% vivo. O preservar-se vivo é aquele que no contexto de morte continua de pé. É aí interessante porque a gente consegue entender o porquê que o profeta Elias diz que ele é o profeta que ficou, somente eu fiquei. Superar, mostrar preeminência, ou seja, entre os 3 níveis de profetas mortos, tem gente que é como a igreja, tem nome que vive, mas está morto. Tem os profetas fujões, os escondidos, fala que é profeta, mas está sempre escondidinho, e tem os profetas que são corrompidos. A própria Bíblia em Apocalipse vai dizer na igreja de Tiatira, eis que tenho contra ti que toleras da mulher Jezabel, que ensina os meus servos a se prostituírem e comerem as comidas oferecidas a eles. Tem uma geração aí que fala que é profeta, mas já sentou na mesa de Jezabel. Neste conceito de profetas mortos, profetas fugitivos e profetas corrompidos, há o profeta em preeminência, que é o profeta Elias, aquele que ficou, aquele que se mostra excesso, ter mais do que o suficiente, numa geração de gente que fala que é profeta, mas sempre está faltando alguma coisa. Eis que tenho contra ti, é o que Jesus tem falado para essa geração de profetas. Tem mais, irmãos? Não tem? No segundo momento, a variação verbal vai jogar para ieter. O que é ieter? Também nesse contexto de resto, restante, vai dizer aqui abundância, influência, superioridade e excelência. Bem, o profeta que fica, somente eu fiquei, porque somente eu sou superior aos demais profetas. Quando a gente vai ali, o significado é um pouco mais avançado no Dicionário Internacional de Teologia, vai mostrar aqui algumas palavras, deixar para trás, abandonar, sobrar, preservar, deixar escapar, ter preeminência, ou seja, mantém todo o padrão dos anteriores com respeito a Israel e a palavra. Bem, às vezes alguém sobra e sente-se bastante solitário. Veja-se, por exemplo, a queixa do profeta Elias. Só eu fiquei por profeta. Meu Deus, então dá para entender que o profeta é aquele que mesmo solitário, ele entende que ele ficou e ele consegue fazer uma grande obra. Os sobreviventes tornar-se-ão remanescentes, porém a raiz Shaar, os sobreviventes tornar-se-ão arma divina para a punição de outras nações. Sofonias 2:9. Mas no fim dos tempos os sobreviventes nunca mais serão varridos de Jerusalém. Zacarias 14:2. Perceba que ser sobrevivente, ser o remanescente, é aquele que vai ser usado como uma arma poderosa, e o Elias foi. Naquele momento que ele fala que, olha, vocês estão cocheando em 2 pensamentos, e ele manda levantar um altar para o culto ao Baal, e ele reedifica o altar que está quebrado, porque Elias sabia que ele não tinha condição, ele não sabia fazer o fogo cair do céu, mas ele sabia edificar o altar que estava quebrado. E então, no momento de maior necessidade, ele é usado como arma, e na sua oração a Bíblia diz que o fogo cai do céu. Este é o profeta que ficou. Somente eu fiquei
fiquei. Aí a gente consegue entender o porquê que Elias fala de ter ficado, porque ele era o remanescente numa geração de profetas mortos, de profetas vendidos, de profetas escondidos e fujões. Tem aquele que é a arma de Deus, que é ferramenta no momento certo e não vai ser varrido, vai ficar e vai fazer uma grande obra. Que Deus em Cristo Jesus possa nos dar força para que nós venhamos ser, neste último momento da igreja na terra, também profetas de Deus, do nível de Elias, e viemos poder dizer: somente eu fiquei, numa geração de pregadores que só pregam a mesma coisa, só vitória, só Deus vai te dar, levanta a mão para receber. Tem uma geração que ainda é boca de Deus na terra, e o que fala Deus confirma, porque é remanescente, está sofrendo, está sendo perseguido, está na caverna, está fazendo a obra no anonimato, mas está fazendo uma grande obra, e é ferramenta, é arma de Deus na terra. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, que você possa hoje ficar com essa palavra e entender que muitas das vezes o sofrimento, o anonimato, o abandono é processo para que você venha a ser arma de Deus, boca de Deus, e assim também como o profeta Elias dizer: somente eu fiquei para o profeta. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.